tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso colóquio da pós-graduação. Primeiro colóquio do semestre, né, iniciando as atividades do segundo semestre. E hoje é um prazer ter a professora Dinalva Alves Salles, como a nossa convidada, para abrir as atividades do segundo semestre. Pequeno histórico da professora Dinalva: ela fez graduação e mestrado, graduação em matemática e mestrado na Universidade do Vale do Paraíba, a Univac. Depois ela se muda para o Rio Grande do Sul para fazer o seu doutorado, onde na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em seguida, ela também faz um pós-doc lá na URGS, e depois ela vai um pouco para os Estados Unidos, no Instituto de Tecnologia de Rochester, onde ela foi bolsista da NASA. Desde 2016, a professora Dinalva, ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande, exerceu uma série de atividades nessa universidade, em particular foi coordenadora do programa de pós-graduação no Instituto de Matemática, Estatística e Física, que é o qual ela está ligada. Atualmente, ela é coordenadora das bolsas institucionais dessa universidade, órgão que está ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa, e algo que a gente não pode esquecer, muito importante, ela recebeu o prêmio Carolina Nemes 2020, que é um prêmio oferecido pela Sociedade Brasileira de Física para físicas em início de carreira. Antes de eu passar a palavra para a professora Dinalva, deixa eu só lembrar as pessoas que essa apresentação está sendo gravada e será disponibilizada publicamente. Então, por favor, mantenham os vídeos e os áudios desligados durante a apresentação. Caso desejem se identificar, vocês automaticamente concordam com a divulgação pública da sua manifestação. As perguntas, em geral, nós fazemos no final, mas a Dinalva disse que tudo bem, a gente pode fazer perguntas no meio, então, caso alguém queira fazer uma pergunta, pode utilizar o chat ou aquele processo de levantar a mão. Tá? Então, Dinalva, muito obrigado por ter aceitado o convite. Em nome do Instituto, parabéns pela premiação e fique à vontade. Tá certo, eu que agradeço, Ricardo, pelo convite, né? Fico bem feliz em que um dos pontos que eu diria assim interessantes, né, da questão da Covid é essa possibilidade da gente conseguir interagir, né? Então imagina, vocês estão ali em São Paulo, né? Eu aqui no extremo sul, vou falar um pouco, né, sobre isso, até para vocês conhecerem a universidade. Então eu fico muito feliz pelo convite, né? E espero ter então momentos, né, interessantes, né, juntos. Quem quiser fazer pergunta, né, por favor, pode fazer ao longo, né, da palestra ou depois, né, como o Ricardo disse, né, a gente pode interagir bastante. Bem, eu sempre começo aqui falando um pouco, né, do que eu me tornei, então, professora aqui da Universidade Federal do Rio Grande em 2016, né. E naquele momento, assim como a gente tem vários objetivos, né, quando se torna docente, eu pude, então, ter essa possibilidade de trazer o que eu acreditava que seria interessante, principalmente para o avanço do local, né. E aí fundou-se o programa que chama Astro e Sul, né, que é Astronomia no Extremo Sul, porque a minha pesquisa ela sempre foi muito multidisciplinar e eu sempre acreditei muito de fazer atividades em todos os pilares das instituições de ensino superior, né? Então, começando então com ensino, pesquisa, extensão, né, gestão, e agora, nos últimos tempos, né, vem então liderando aí atividades de tecnologia, tá? E aí eu trago para vocês essa frente, né, multidisciplinar, um projeto de pesquisa chamado astrobioquímica, né? Na verdade, ele acaba também evoluindo para astrobiogeoquímica, quando a gente fala, então, de inovação, de transferência de tecnologia, que a gente sabe que é, hoje, um dos pontos que a gente precisa, se não aprendeu ainda, a gente precisa aprender a fazer, se a gente pensando aí em fomentos a curto, médio e longo prazo, né? Então, ter aí essa porcentagem de tempo, né, horas efetivas de trabalho para fazer também as aplicações. Isso eu aprendi bastante lá em Rochester, né, que é um instituto de tecnologia,
em que eu consegui perceber como é que o Instituto ele interage, né, com as indústrias, como é que as indústrias acabam fomentando também. Obviamente, a gente salva-se a proporção, porque né, uma coisa está lá nos Estados Unidos, que já tem muitos anos na nossa frente, mas a gente tem que ir aprendendo e fazendo aqui também, né? Então, todo esse trabalho que eu vou apresentar, ele foi feito, né, com minha liderança, mas também conta com os meus colaboradores do AstriSul, tá? Então, eu começo já para a gente ter aí um momento de ligação, né? Porque ao longo da minha trajetória, as pessoas me perguntavam, né, de onde é que eu era, né? E para mim, assim, de onde eu sou, ele depende do momento, né, da minha vida. Por exemplo, né, pensando aqui no Brasil inteiro, eu nasci no Piauí, então eu sou de uma tradicional cultura, né, brasileira, que são nordestinos, né, retirantes ali em São Paulo. Então, aos 5 anos, eu sou a 6ª filha, né, de um casal nordestino, e aos 5 anos eu vim para cá, para São José dos Campos, junto com a minha família, né, já tinha os dois, o casal mais velho, né, os meus 2 irmãos mais velhos já estavam aqui e trouxeram os 2 mais novos, né. Então, eu cresci em São José dos Campos, tá, e aí, em 2008, acabei vindo fazer o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, né? Saí então um pouco do Brasil e quando eu volto mais ainda para o extremo sul, né, do Rio Grande do Sul, que é aqui, então, a Universidade do Rio Grande. Tá? Bom, eu gosto de trazer essa informação porque mesmo eu estando, porque Porto Alegre é aqui, tá? Mesmo eu estando em Porto Alegre, eu não conhecia a cidade, eu não conhecia também a universidade. E eu me surpreendi muito positivamente, porque é uma universidade que ela não é muito divulgada na área da física em específico, né? Mas ela tem toda uma contextualização e ela começou, o nascer dela veio pela missão que ela tem até hoje, que é o monitoramento das águas oceânicas, né, costeiras e oceânicas. Então, a FURG, ela é a universidade que faz o monitoramento do Oceano Sul, e nós temos aqui a maior praia em extensão do mundo, que é a Praia do Cassino. E, por outro lado, a gente tem uma outra coisa também, né, que casa muito com a missão da FURG, que é a Laguna dos Patos, ou Lagoa dos Patos, que tem quase 300 quilômetros em extensão. Do outro lado aqui a gente tem a Lagoa Mirim, que é uma lagoa também muito grande, então são corpos d'água, são os maiores corpos d'água de água doce da América Latina, e a Lagoa Mirim é a que nos conecta com o Uruguai, tá? Então, essa é a localização, né, de Rio Grande. E aqui nós temos uma foto do campus, então, assim como a gente é coberto de água, né, de um lado do oceano, do outro lado, uma lagoa, dentro do próprio campus a gente tem muita água, tem muitos lagos, né? Inclusive, neste daqui, eles acabam trabalhando com camarão, né? Porque eles têm o pessoal da aquicultura e também da biologia. Então, essa é a FURG, né? Eu gosto de falar da FURG porque é interessante as pessoas saberem que existe muitos lugares, né? Que a gente, às vezes, acaba não conhecendo, tá? E o AstriSul, né, então o objetivo deles é fazer trabalho de ensino, pesquisa e extensão, desmistificando então a astronomia. Então nasce assim em 2016, tá? E no âmbito, né, chegou num certo momento eu acabei percebendo também que existia bastante lacunas do conhecimento, principalmente porque a minha atuação acaba sendo nas disciplinas de física geral, né, iniciais, 1, 2, 3 e 4, porque eu percebi que eu podia ajudar, né, de uma forma considerável, porque eu já tinha sido professora de ensino fundamental, ensino médio de matemática e física, né, e vendo, então, voltando de novo para a sala de aula em 2016, eu percebi que realmente existiam lacunas do conhecimento muito, muito complexas, né, porque as pessoas parece que deixaram de aprender muitas coisas que é valiosa para cursos de engenharia, para os cursos de física, matemática, ciências exatas como um todo. E aí nasceu, então, um projeto chamado Pré-Física, tá? Mas esse projeto, ele acabou evoluindo de uma forma muito, muito importante, porque ele deu muito retorno e a universidade acabou dedicando, então, espaços que hoje nós chamamos de espaço de aprendizagem
colaborativa, né, de matemática, estatística e física, em que a gente tem, né, toda aquela parte de metodologias ativas, mesas redondas, quadros, um monte é um espaço que não é tão grande como a gente gostaria, mas é o suficiente neste momento, bem organizado, com monitores de manhã, de tarde e de noite, né? Esperando, então, todos os discentes da FURG que possa ter dúvidas, podem ir lá e estudar, né? Então, a gente diz que não é para ficar lá no centro de convivência, né? É para ir lá nas salas, né, do espaço de aprendizagem colaborativa estudar, né? E claro também, né, pelo fato da astronomia ela ser sempre, ela é uma ciência que chama a atenção de todo o público, desde criança até os mais experientes, né? A gente também trabalha com a questão da astronomia como ferramenta lúdica para o ensino de física. Então, aqueles conteúdos que a gente vê, né, dentro das disciplinas de física teórica, a gente traz, então, o contexto da astronomia aplicado, né, o conteúdo aplicado à astronomia. Aí, né, obviamente, a questão da extensão é muito interessante, porque a gente tem muitas pessoas sempre procurando astronomia, então a gente faz oficinas, né, como eu disse, desde criança até os adultos, né, sempre aí nesses espaços. Obviamente, neste momento, devido ao distanciamento social, a gente não está, né, entrando, né, a gente não está na universidade. E dentro da pesquisa, né, iniciou-se, a base da minha pesquisa, ela, como eu disse, ela é transdisciplinar, utiliza todas as ciências aplicadas para resolver uma grande pergunta, e dentro chegou um certo nível de maturidade da pesquisa que a gente conseguiu levar isso para a aplicação, né, fazer essa transferência de tecnologia, que começou com o Laboratório de Ciências de Imagem e hoje é a Innoventor, né, que é a inovação a partir do Enter, utilizando todas as técnicas que a gente utilizou para entender as moléculas em galáxias, porém agora a gente está, né, usando para a questão ambiental, né? Então, essas grandes perguntas aí, essa seria a nossa missão aí do AstriSul para dar retorno à sociedade, tá? E aí, nesse sentido, eu vou falar desses dois projetos aqui, mais especificamente sobre moléculas orgânicas em galáxias, né? Então, primeiramente, só, né, como uma apaixonada por galáxias, o que são galáxias? Eles são sistemas, né, ligados gravitacionalmente e que tem também dentro desse sistema gás, estrelas e o mais interessante, né, na minha opinião, é a poeira. Por quê? A poeira ela é apenas 1% da quantidade total, né, da matéria, e claro, né, nas galáxias também tem matéria escura, campo magnético, várias outras complexidades, mas a poeira, ela é apenas 1% da matéria total, mas ali, na minha opinião, é onde acontece a mágica, tá? No sentido molecular, tá? E galáxias como um todo, né, pelo fato de ser os objetos mais brilhantes, né, no sentido que tem muitas estrelas, a gente, né, entende que elas, né, são dos constituintes fundamentais do universo, porque a gente consegue olhar para o passado e ainda ver, né, ainda derivar informações, tá? Então, essa é a motivação dessa figura, em que a gente tem, então, aqui o universo desde o Big Bang até o momento atual, então a gente consegue olhar para coisas há 4 bilhões de anos atrás, 13, né, quem sabe 13 bilhões de anos atrás, e ir entendendo como é que o material vai evoluindo, não só a galáxia, o universo como um todo, mas aquele material que é 1%, né? E eu acabei fazendo isso no início do meu doutorado, desde o início do meu doutorado, ou seja, desde 2008, sobre moléculas orgânicas, mas moléculas orgânicas em ambientes inóspitos, tá? E já daqui a pouco eu falo por quê. Antes disso, né, acredito que você já deve conhecer, existe uma subclasse de galáxias chamada galáxias ativas, né, que são galáxias que têm buraco negro no centro, mas o buraco negro está ativado, ou seja, ele está se alimentando, tá? E tem uma outra subclasse de galáxias que também são ativas, mas que neste caso é apenas fonte térmica, ou seja, apenas estrelas, mas ela tem surto de formação estelar, né? Ou seja, ela não é apenas uma galáxia como a Via Láctea, né?
né, fazendo aqui a questão de comparação, a taxa de formação estelar da Via Láctea é cerca de 3 massas solares por ano. De uma galáxia starburst, ela pode chegar a mais de 100 massas solares por ano. Então, ela realmente tem muita atividade, né? E a gente acabou iniciando esse trabalho com moléculas orgânicas nessas galáxias ativas, que são a galáxia com buraco negro e as galáxias com surto de formação estelar. E dentro das galáxias com buraco negro, eu ressalto especificamente as galáxias Seyfert, porque elas são galáxias bem interessantes, porque a gente consegue ver um outro... eu diria, um outro efeito, que é um efeito de geometria, tá? Então, Carl Seyfert, em 1943, ele catalogou espectro eletromagnético dessas galáxias, e ele viu que isso daqui é um espectro no óptico, tá? Que tem comprimento de onda e aqui está o fluxo, né? Aqui é a mesma coisa, no óptico, e eles perceberam que é o seguinte, tinha algumas galáxias que, quando a gente olhava as linhas de emissão no óptico, a gente percebia que as linhas de recombinação do hidrogênio, né? Então, aqui a gente tem a linha de H-alfa, H-beta e H-gama, ela tinha tanto a componente alargada, né, como a componente estreita. A componente alargada é aquela gaussiana alargada, porque isso está me dando informação indireta, na verdade, direta, né, observacionalmente falando, da temperatura eletrônica do gás. Para vocês terem uma ideia, se a gente olha na sua média, as linhas largas do hidrogênio, as linhas de recombinação do hidrogênio alargadas, ela chega a ter, né, uma velocidade de 5.000 quilômetros por segundo, né, como temperatura eletrônica, né, como velocidade desse gás. E tem galáxias clássicas, né, por exemplo, a NGC 1097, a NGC 1098, né, que a Thais Stott-Bergman trabalha há muito tempo já, né, com esse tipo de galáxia, ele chega a cerca de 10.000 quilômetros por segundo. Então, realmente tem alguma geometria, tem um gás aqui com uma geometria, com uma temperatura eletrônica muito alta, e as linhas estreitas, né, tem aí uma velocidade de cerca de 500 quilômetros por segundo. E aí a gente chamou, né, o Carl Seyfert chamou de Seyfert 2, tá? E, obviamente, naquele momento, né, só classificaram como, né, a classe 1 e a classe 2, mas não se tinha como resultado, né, não se sabia o porquê existia esses dois tipos de objeto, tá? Então, depois de um tempo, houve uma proposta chamada, então, modelo unificado de AGN, né, em que, né, ele só foi comprovado a existência dele, né, no momento em que houve observação por Antonucci em 1985, e então foi, né, identificado que efetivamente aquelas galáxias eram exatamente as mesmas galáxias, porém a gente estava olhando, né, com linha divisada diferente. Então, o modelo unificado, ele diz que a gente tem, então, o atrator gravitacional, tá? Então, tem um buraco negro no centro. Mais próximo do buraco negro tem o disco de acreção, que é esse plasma com uma temperatura eletrônica alta, ou seja, rotacionando, né? Um plasma rotacionando que está indo alimentar o buraco negro. Porém, quando eu chego a uma distância maior do buraco negro, do atrator gravitacional, a gente sabe que ele depende da distância quadrática. Então, no momento que eu chego a uma distância maior, eu acabo diminuindo, né, a temperatura desse gás, e aí ele tem uma região chamada de Broadline Regions, né, que é a região de linhas largas, tá? E indo um pouco mais distante do atrator gravitacional, a gente começa a diminuir a temperatura e começa a ter a possibilidade de coagular e ter, né, poeira próximo ali do buraco negro, que é essa geometria chamada toroide. Tá? Então, esse é o toroide de gás molecular e poeira, né, mais próximo, né, do disco de acreção, e aqui em cima também, uma distância maior do atrator gravitacional ali, né, a temperatura eletrônica menor, a gente tem as regiões de linhas estreitas, que são as Narrow Emission Line Regions. E nesse caso, né, a galáxia Seyfert, a gente consegue integrar a luz, ou seja, a gente consegue observar tanto a região de linhas estreitas quanto a região de linhas largas, e é por isso que a gente vê essas duas componentes. E nas galáxias Seyfert 2, a gente está vendo
ao longo do toroide, em que a gente vê apenas a camada externa do toroide e esse toroide está bloqueando a minha visão das linhas estreitas. Tá? E por que foi comprovado a existência do modelo unificado? Porque Antonucci e Miller fez observação de uma técnica chamada espectro polarimétrico, né? De uma galáxia que não tinha, ou seja, galáxia Seyfert 2, não tinha linhas largas, e quando eles colocaram um polarímetro na frente desse espectrômetro, eles viram a luz polarizada, espalhada pelos grãos que estavam ali nas nuvens das linhas estreitas. Por que eu trago toda essa discussão? Porque existia, né, então essa foi a motivação do nosso trabalho ali do início ali do doutorado, que era tentar entender como é que eu conseguia ter moléculas orgânicas em galáxias, né, nesse estilo inóspito, por causa do campo de radiação. Existe uma frente, né, de pessoas na literatura, e ainda existe, né, defendendo que as moléculas, pelo fato de elas serem muito sensíveis, no momento que você tem um fóton de energia muito, muito alto, ele vai encontrar essa molécula e ele vai destruir, né? Totalmente não deixaria a molécula sobreviver. Então, a gente vem com uma outra frente que é dizendo que, não, pelo fato de eu ter um toroide, né, esse toroide, ele tem uma densidade eletrônica, uma densidade colunar de poeira muito grande e poderia, né, proteger as moléculas orgânicas, tá? E nesse sentido, quais são os sinais de moléculas orgânicas, né? O clássico é o hidrocarboneto aromático policíclico. Por quê? Essas moléculas, elas, né, são moléculas que emitem um infravermelho médio, né? E aí, desde a missão do telescópio espacial AIRAS, a gente vem entendendo que a gente consegue detectar poeira, né, nesses comprimentos de onda. E veio, né, as observações do telescópio Spitzer, que trouxe uma quantidade imensa de dados e, obviamente, vamos melhorar mais ainda, que é a próxima geração James Webb, que aumenta aí quase 3.000 vezes a sensibilidade, né, dos espectros. Tá? Mas a primeira observação dessa molécula aconteceu, não foi em galáxia, foi em nebulosa planetária, ou seja, é uma estrela do tipo do Sol, só que ela já, né, ejetou as suas camadas atmosféricas por meio interestelar, e Gillette, em 1973, conseguiu uma observação aqui de um espectro que vai desde o 8 até 13 microns, tá? Para quem conhece a questão de banda, isso é a banda N, em que para cá a gente tem JH e K, e para cá a gente vai para o rádio, tá? Na verdade, submilimétrico e rádio. E foi interessante porque Gillette, naquele momento, percebeu que existiam umas bandas de emissão alargadas no espectro dessas duas nebulosas planetárias. E aí ele calculou, né, essa emissão como se fosse uma poeira em equilíbrio termodinâmico que dá condições ali para o contínuo, né, dos espectros. Mas quando ele fez esse cálculo e comparou com o que ele observava no óptico, ele percebeu que não poderia ser poeira, né, quando a gente fala de poeira no equilíbrio termodinâmico, em composição, a gente fala principalmente carbono fazendo um grafeno, tá? Ele percebeu que não poderia ser um poeira em equilíbrio termodinâmico, porque senão a gente viria, né, no óptico, na imagem do óptico, muito mais poeira do que estava sendo visto. E aí ele compara com um trabalho de laboratório, né? Por isso uma pesquisa multidisciplinar, porque ela precisa não só de várias habilidades conceituais, mas ela precisa também de várias técnicas, né? Gillette só teve condições de dizer que esse bump, que nunca foi observado naquela época, era desses PAHs, na verdade, ele sabia que tinha alguma composição de carbono, porque ele comparou com esses dados experimentais, né, de uma composição carbonácea de Hund, de 1950, que via que esses carbonáceos tinham emissão em 7, 10, 11, 13 microns, que era basicamente os mesmos lugares, né, 13 microns, desculpa, 11,3 microns e 13 microns, tá por aqui essa emissão. Então, ele, naquele momento, não sabia o que era, mas disse, bom, isto é
alguma molécula, alguma poeira, que hoje a gente sabe que às vezes também tem grãos muito pequenos que se comportam dessa forma, com composição de carbono. Mas foi apenas em 1989, né, são 3 grandes pesquisadores que derivaram as propriedades dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que antes era conhecido como as bandas não identificadas no infravermelho. Então, hoje a gente já sabe, né, ou pelo menos já tem um consenso na literatura que é esta composição, né, que eu vou chamar agora, daqui para frente, de PAZH, tá? Que é a sigla em inglês. Então, a matéria orgânica, como eu disse para vocês, ela é apenas 1% da quantidade total de uma galáxia, só que ali acontece a mágica, porque nesse lugar eu tenho condições tanto de elementos que foram ejetados das camadas das estrelas, né, que mandou para o meio interestelar, com a condição das próprias nebulosas, que são nebulosas escuras, que têm baixa temperatura, chega a 3 Kelvin, 10 Kelvin, e ali eu começo a ter a possibilidade de rearranjo molecular, né? Então, vem toda a mágica molecular acontecendo neste meio. As estrelas, as primeiras, foram colocando mais átomos, né, dentro das galáxias, e chegou então um certo momento que a gente chega às estrelas carbonáceas, às estrelas silicadas, que acaba colocando então esses elementos ali, acaba resfriando a temperatura e acaba então formando essas moléculas mais complexas. Por que isso é interessante? Os PAZHs, eles são moléculas em que a gente acredita que seja a matéria precursora do material prebiótico, né? Então, aconteceu aí a formação, o pH, ele tem uma formação sp2, então ela basicamente elas são benzenos conectados e sempre formando um plano, tá? Então, ela é uma molécula planar e que na periferia dessa molécula tem hidrogênio. E o interessante dessas moléculas é que no momento que ela, né, se conecta com outros aminoácidos, ela pode vir então aqui para a Terra e formar então o DNA, o PNA, o RNA e o TNA, tá? E aí vem esta parte que é a astrobiologia, tá? Então, o pH, ele chega a contribuir com 50% da luminosidade total no infravermelho, não só de galáxia, mas no meio interestelar também. E é um indicador de formação estelar. E a gente sabe, né, que 20% do carbono dentro da matéria, né, no meio interestelar, 20% está no formato de carbono, né, e essas moléculas, né, elas acabam fazendo, como eu disse para vocês, esse rearranjo, né, porque ela chega num certo momento do universo que ela é um pH, então só tem o benzeno e o hidrogênio, só que no momento que ela tem disponível nitrogênio, ela começa a catalisar o nitrogênio, e o nitrogênio ele é importante por causa disso, ele precisa do N aqui, nessas conexões, RN, TN, GN, então é necessário, e a gente tem toda uma frente liderada pela Carla Camelo, inclusive esse slide é da Carla, né? A Carla trabalha também com as mesmas galáxias, os mesmos dados, só que olhando então em que momento houve essa catalisação do nitrogênio, porque a Carla, né, gosta muito dessa parte então de astrobiologia, tá? Então vem todo esse interesse, né, multidisciplinar dessas moléculas. Mas como é que a gente pode derivar, né, as propriedades físicas e químicas dessas moléculas? Bom, a gente usa, né, de modelo, obviamente, a gente tem bastante limitações no poder computacional, né, para conseguir resolver ali as equações da dinâmica molecular, mas, né, Duran e Lee, eles têm uma sequência de trabalho, né, desde 2002 e uma outra sequência de 2007, em que eles conseguem fazer, então, né, computacionalmente falando, né, sobre as vibrações ali dessas moléculas, e eles colocam, então, no ambiente e faz a resolução ali das equações de transferência radiativa, né, um ambiente estelar. E o interessante é o seguinte, quando você olha uma molécula pequena, tá, de pH, pequena a gente está falando aqui, a exemplo, né, uma molécula com 24 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio. Ela emite principalmente em comprimentos de onda menor. Você vê que a emissão dela é muito mais intensa aqui em 3 microns, tá? 6 microns e 7 microns. Né? Quando você olha moléculas grandes, a gente pode ver aqui em azul. A molécula grande, em azul bem claro,
ela tem 4.000 átomos de carbono e 1.000 átomos de hidrogênio. A gente percebe que para comprimento de onda menor, ela emite pouco, ela emite mais para comprimento de ondas maiores, né? Há exemplo também aqui do azul, não sei se vocês estão vendo o azul mais royal, né? Aqui são 400 átomos de carbono e 100 átomos de hidrogênio. Então, dependendo de onde emite mais, ou seja, qual banda é mais intensa, a gente tem a informação indireta do tamanho das moléculas naquele ambiente. E tem uma outra propriedade que é sobre o estado de ionização, né? A gente quer saber como que está o estado, que tipo de ionização está naquele local. E é interessante porque quando a gente vê, isso também é um trabalho, uma sequência de trabalho dessa autora, E.S. Peters, né, 2002, mas ela tem vários outros, ela também fez, né, um trabalho computacional, tá, das bandas vibracionais dessas moléculas, e ela utilizou exatamente a mesma molécula, só que essa emissão aqui em cima, a molécula está no estado neutro, e aqui embaixo a molécula está no estado ionizado, né? Então, veja bem, no estado neutro, a gente tem moléculas emitindo muito mais em 3,3 microns, e em 11 microns. Então, essas duas bandas moleculares são muito características de pH neutro. E pH ionizado, ela emite muito mais aqui na junção ali de 6 até 8 microns, né? São várias bandas, na verdade, tem uma banda muito característica em 7,7 microns, que, na verdade, é a composição de 3 grandes bandas, tá? Bom, dito essas informações, existe mais um outro detalhe, que é o detalhe, como a gente sabe, quando a gente tem molécula, e dependendo do estado de ionização dessa molécula, ou dependendo de qual átomo essa molécula catalisou, ela pode mudar o perfil de banda, tá? Devido ao seu estado de ionização. Por quê? Porque eu reorganizo toda aquela área, aqueles orbitais das moléculas, tá? E então, quando a gente olha uma única banda, a gente percebe que dependendo do que a gente chama da asa da gaussiana, né? Ou seja, o excesso de emissão para comprimento de onda menor ou para comprimento de onda maior, ele pode me dar informação, né, indireta do estado de ionização. Aqui tem esse trabalho também, né, que traz, então, moléculas no estado cátion, neutro e ônio, né, especificamente para a emissão em 6 microns, 7,7, 8, 11 microns e 13 microns, tá? 11,3. Então, perceba que em 6 microns, esse perfil, se ele tiver um excesso no comprimento de onda menor, ele vai estar, né, provavelmente no estado cátion. E se tiver para comprimento de ondas maiores, no estado ânion. Né? A mesma coisa aqui, essas três sequências de bandas, elas têm basicamente o mesmo comportamento, porém difere lá naquela emissão de 11 e em 3 microns. 11 microns, ele é dominado aqui, a emissão para comprimento de ondas maiores por ânion, né? Mas na sua grande maioria ele está no estado neutro. E se tiver alguma asa para comprimento de onda menor, ele vai estar, então, provavelmente ali uma quantidade, né, no estado cátion. Tá? Então, juntando essas informações e mais uma sobre, né, em que tipo de movimento vibracional emite as minhas bandas, a gente tem uma outra informação. A emissão em 7,7 microns, né, em 6 microns, essa que eu disse para vocês que são bem próximas, né, no comportamento, ela acontece devido ao modo de estirar, né, a ligação carbono-carbono. Tá? A emissão em 3 microns e em 11 microns, ela acontece na ligação carbono-hidrogênio, que está na periferia, e também um estiramento. E o outro simplesmente está flexionando, ou seja, o stretching mode ou o bending mode, em que a gente tem também informação indireta de qual é a dinâmica molecular desse material nas galáxias. Tá? E como eu disse para vocês, qual que foi a motivação? Então, em 2008, né, fui para o Rio Grande do Sul, orientado pela Miriane Pastoriza, existia essa grande discussão na literatura sobre a defesa em que dizia que as moléculas de PAs pelo fato de elas serem muito sensíveis ao campo de radiação,
essas moléculas elas eram destruídas, tá? E isso aconteceu por causa do trabalho do James Smith, né, 2007, né? Inclusive uma pessoa que trabalhou em toda a parte de tratamento dos dados, né, fazer a ferramenta de tratamento dos dados do telescópio Spitzer, mas ele fez, então, esse diagrama em que, ao longo do eixo X, eu tenho uma razão entre duas linhas iônicas, né, que é o neônio 3 para neônio 2, que acontece a emissão no infravermelho médio, aqui nos dados do Spitzer, e ele colocou ao longo do eixo Y a emissão, então, em 7,7 e em 11,3, porque um é característico do ionizado, o outro é característico do neutro, e aí, nesse sentido, vocês percebam que o fluxo dessas duas bandas de emissão está caindo, ou seja, está diminuindo as bandas, a razão de linha, né, a razão das bandas, no momento que eu estou aumentando a dureza do meu campo de radiação. Porque o neônio 3 para neônio 2, ele me dá, essa transição, ele me dá informação da intensidade, né, do potencial de ionização do fóton que está disponível, tá? Para se ter uma ideia, o neônio 3, ele tem para excitação, né, e aparecimento dessa linha, eu preciso de fótons de energia de 97, mais ou menos, eletronvolts. E o neônio 2, eu preciso de coisas da ordem de 40, 44, 46 eletronvolts para poder excitar. Por que isso é importante? No momento que a gente olha regiões de estrelas, só em condições muito extremas você tem fóton de energia com 97 eletronvolts. Né? Então, geralmente, com 97 eletronvolts, você vai estar no regime ou uma supernova, ou um surto muito grande de formação estelar, ou no disco de acreção do buraco negro, tá? Então, por isso que a gente utiliza essa razão de linha para nos dar informação da dureza do campo de radiação, ou seja, quanto intenso é o campo de radiação. E, então, aumentando para cá, né, eu estou diminuindo a intensidade das bandas desses PAH. Só que uma coisa interessante é que essa conclusão ela foi descrita usando apenas uma subclasse de galáxias que tem buraco negro, que são as LINERs, né, que é Low Ionization Narrow Emission Regions. Essa na verdade, uma classe de galáxias que tem buraco negro no centro, mas eu sempre digo, né, como diz o Cid Fernandes, lá da Federal de Santa Catarina, essas são galáxias que têm buraco negro no centro, mas elas estão quase que aposentadas, porque já está no final ali, né, da intensidade, né, do fluxo de fótons existentes nas galáxias, tá? Então, foi uma subclasse muito pequena com que eles conseguiram essa conclusão. Porém, né, naquele momento existia, em 2008, vários projetos ficaram públicos de dados, porque é bem difícil conseguir dados até hoje, né, no Spitzer, mas já tinha muitas informações nos arquivos. E aí meu trabalho foi trabalhar uma amostra em que a gente colocou mais 100, ou seja, anteriormente a gente tinha menos de 10 galáxias, mas agora eu coloquei mais 100 galáxias no mesmo diagrama, tá? Só que galáxias daquelas Seyfert 1 e Seyfert 2, que são galáxias que têm buraco negro no centro, mas o buraco negro realmente está tendo uma atividade bem importante, considerando toda a galáxia, tá? E aí a gente, claro, tem a amostra de controle, que é as galáxias com surto de formação estelar, que são as galáxias Starburst. E no momento que eu refiz esse mesmo diagrama, vocês percebam que em preto aqui tem os dados do Smith anterior. E a gente percebe que essas galáxias, né, na verdade, mantiveram a razão deste fluxo, né? E aquelas liners deles estavam aqui, então, considerando quase 200 objetos, estatisticamente, eu não posso dizer que as moléculas estão sendo destruídas, considerando menos de 10% aí, né, da amostra. Então, na verdade, eu percebo que a razão do fluxo dessas duas bandas, ela se manteve constante, mas tem uma outra coisa, as coisas elas podem se manter constante em uma razão se ela estiver ou aumentando com a mesma intensidade ou diminuindo com a mesma intensidade, né? Pensando que 2 dividido por 2 é 1, né? E aí aumenta uma unidade, então fica 3 dividido por 3 dá 1 também, né? Aumenta mais uma unidade, 4 dividido por 4 dá 1 também. Por que eu falo isso? Porque essas duas bandas, elas podem estar diminuindo, tá? Em intensidade com a mesma
constante, com a mesma quantidade. E aí a gente vem, né, propondo um outro diagrama, tá? Em que a gente não usa razão de fluxo, a gente vai usar uma propriedade chamada largura equivalente. A largura equivalente, com a mesma dureza do campo de radiação, ela é uma informação em que me dá quanto de fluxo da linha eu tenho comparado com o fluxo do contínuo, tá? Então, do contínuo da fonte ionizante, eu tenho lá o fluxo da linha. E o interessante é o seguinte, no momento que eu faço, ao invés da razão de bandas, eu faço a largura equivalente com o campo de radiação, a gente percebe que essas galáxias, elas seguem uma lei exponencial, né? Em que a gente percebe que nessa região nós temos muito mais galáxias Seyfert do tipo 1, e nessa região aqui ficou concentrada as galáxias Starburst e as galáxias Seyfert do tipo 2. Lembra que aquelas galáxias Seyfert do tipo 1 é aquela que eu consigo olhar ao longo da geometria em que eu vejo as Narrow Line Regions, eu vejo as Broad Line Regions e eu vejo o centro, o disco de acreção da minha galáxia? Então, ela realmente são galáxias que têm muito mais, tem um campo de radiação muito mais intenso. Então, a gente propõe já em 2010, então, que não se use mais aquele outro diagrama para sustentar esse argumento, né, científico, e que use, né, efetivamente a largura equivalente. Mas a largura equivalente, mesmo assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente está falando que a quantidade de fluxo da linha comparado com o fluxo do contínuo. E eu faço um paralelo, por exemplo, quando a gente está numa estrada totalmente escura e vem um caminhão na nossa frente com um farol muito alto, o farol ele é tão alto, ou seja, o fluxo do contínuo, ele é tão alto que eu não consigo ver o caminhoneiro ou a caminhoneira que está lá, mas não significa que o caminhoneiro e a caminhoneira não está lá, é que o brilho do contínuo é tão intenso, no caso aqui das galáxias Seyfert do tipo 1, o brilho é tão intenso que ofusca o que está presente ali no fundo. Tá? Então, isso aqui é uma coisa, algo interessante, porque a gente tem que levar isso em consideração e deixar em mente antes de fazer, antes de ter conclusões, tá? Um outro diagrama que este realmente foi até um motivo, né, de passar mais de 10 anos, né, trabalhando com isso, que a gente mostrou, então, pela primeira vez, um efeito em que a gente tenta entender o tamanho da molécula e tenta entender também o estado de ionização em galáxias com buraco negro e em galáxias com estrelas apenas, que são H2, que está aqui o triângulo aberto, e em galáxias Starburst, que são galáxias com surto de formação estelar, como amostra de controle. Tá? Nesse sentido, ao longo do eixo X, a gente tem uma razão dessas duas linhas, que são 6.2 para 7.7, porque lembra que essas duas linhas acontecem naquela ligação carbono-carbono? Ou carbono-carbono está estirando ou carbono-carbono está flexionando, né? Nesse sentido, os carbonos, eles estão sempre na parte planar da minha molécula, porque são benzenos, né? E os hidrogênios estão aqui na periferia. E aí, a gente consegue, indiretamente, saber qual que é a seção de choque dessa molécula. Porque ela é uma molécula planar, em que eu tenho informação de todos os fluxos que acontecem aqui dentro sobre o carbono. Claro que, né, a gente também utilizou o modelo de Drane e Lee, que me dá aqui um limite dentro desse diagrama, que na direita eu tenho moléculas menores do que 180 átomos de carbono, e na esquerda eu tenho moléculas maiores do que 180 átomos de carbono, tá? E ao longo do eixo Y eu tenho 11,3 micros dividido por 7,7, que esse daqui é o representante das moléculas neutras, e aqui o representante das moléculas ionizadas, e aqui eu coloquei também as linhas dos modelos do Drane e Lee, que aqui é a região, então, que as moléculas estariam ionizadas, e aqui é a região que as moléculas estariam neutras, né? E vocês percebam, né, que nessas duas grandes áreas, aqui fica muito claro em que a gente tem, na região de moléculas pequenas, galáxias com fonte térmica, ou seja, com fonte de ionização estelar, tá? Ou com surto, como as Starburst, que tem muitas estrelas jovens, né?
ou apenas com estrelas, né, no geral. E aqui em vermelho nós temos as galáxias com buraco negro, e a gente percebe que eles estão, né, tá populando à esquerda do meu diagrama, e aqui a gente consegue escrever, né, colocar uma conclusão em que a gente entende que na região de formação estelar ou em galáxias que têm apenas estrelas, né, a gente tem moléculas pequenas, e em galáxias com buracos negros a gente tem moléculas grandes. E essa é uma conclusão usando, né, os espectros do Spitzer, dessa amostra de quase 200 objetos, fazendo ajuste, né, do fluxo das bandas e fazendo as razões de linhas, utilizando os modelos também do Brandli para nos guiar, tá? Mas os dados do Spitzer, por mais que ele tenha qualidade, né, no sentido que ele está fora, ele não está em terra, ele está em órbita, a gente não tem problema das gotículas de água, mas a gente tem uma outra coisa. A resolução espacial dos dados, ela não é muito boa, né? 70% do fluxo total que entra no espectrógrafo do Spitzer nessas galáxias, ela praticamente integra a luz de todas as galáxias. Então, a gente tem uma análise estatística robusta, mas não uma análise espacial, né, muito boa devido a essa limitação. E aí vem, então, uma segunda parte do trabalho, que é a busca, então, de resolução espacial. Então, acontecendo ainda no meu doutorado, né, em que a gente resgatou um trabalho de Voigt, né, um trabalho computacional, né, teórico, que em 1992, Voigt, ele disse que essas moléculas, por mais que elas sejam sensíveis, né, elas poderiam sobreviver se existisse, então, um escudo de poeira, né, protegendo essas moléculas do campo de radiação muito intenso, né? E no caso de galáxias que tem buraco negro, a gente tem lá um modelo unificado de AGN dizendo que existe sim esse toroide lá no centro, inclusive com dados com VLT, né, que é um dos maiores ali, interferometria dos 4 telescópios do VLT, foi inclusive paper de uma Nature, eles identificaram o tamanho do toroide, tá, que está ali concentrado a coisas de 1 parsec de tamanho. 1 parsec, a gente tem aqui o tamanho, tá? Coisas, né, da 10 na 14 quilômetros, tá? E aí, neste momento, a gente conseguiu fazer, a gente fez projeto, né? Conseguimos tempo do telescópio, tempo brasileiro no telescópio Gemini, e lá tinha um espectrógrafo no infravermelho médio, tanto no Gemini Norte como no Gemini Sul. E eu trago aqui um clássico exemplo, né, da NGC 1808, que é uma galáxia que a Miriane, que foi minha supervisora, minha orientadora de doutorado, trabalha, né, desde 1960, porque ela é interessante. A NGC 1808, além dela ter um buraco negro no centro, ela tem um anel de formação estelar circunnuclear. Então, ela tem essas duas fontes coexistindo no núcleo dela. E a gente conseguiu, né, a observação do centro dessa galáxia, tá? E o centro dessa galáxia, né, então é coisa de 10 na 14, são 26 parsec, e quando a gente fez, quando a gente derivou o espectro, a gente viu que tinha claramente no centro dessas galáxias a emissão dos PAHs. Então, neste momento, a gente já começa a suspeitar que sim, essas moléculas, por algum motivo, elas não estão sendo destruídas pelo alto potencial, né, dos fótons do disco de acreção do buraco negro no centro dela, tá? E uma coisa que foi interessante, né, quando o Voigt fez esse trabalho, né, uma sequência aí de 2 trabalhos, ele até colocou qual que seria a densidade polunar, né, na base de hidrogênio, né, necessária para bloquear, para proteger, tá, as moléculas. E naquele momento já tinha disponível em 2002, e aí logo veio em 2008 um trabalho da Nenkova, que ela fazia, ela disponibilizava toda a SED, né, todo o Spectral Energy Distribution, distribuição espectral de energia de galáxias, mas com o formato de toroide, em estruturas de nuvens, que na verdade é um pseudo, né, 2D, ela disponibilizou na literatura cerca de 10 na 9 SEDs, tá? Está disponível até hoje. E em que ela botou várias geometrias na questão de tamanho do toroide, qual era a linha divisada do observador,
tá? E aí a gente consegue integrar qual que é a densidade colunar na linha divisada do observador, tá? E nesse sentido, então, nós utilizamos esses modelos, fizemos ajuste com os nossos dados observados, tá? E aí a gente derivou a densidade colunar do toroide, né, ao longo da linha divisada do observador para essa galáxia usando esses dados, tá? E uma das informações mais interessantes desse trabalho foi a densidade colunar. Quando a gente derivou desses modelos aqui, eu estou colocando só os 15 melhores ajustes aqui em cinza, a gente tem uma densidade colunar de hidrogênio de 10 na 24 partículas por centímetro quadrado no toroide. Um pouquinho maior, quase que uma ordem de grandeza, do que o necessário previsto por Voigt, né? E um tamanho de toroide de cerca de 5 parsec, né? Nós estamos a 23, esse é um espectro integrado a 26 parsec, e a gente detecta, né, derivou através dos modelos da NENCOPA que o toroide dessa galáxia são 5 parsec apenas. Então, nossa conclusão foi a seguinte: por algum motivo, né, ou melhor, pelo fato de ter o toroide, ele tendo a densidade colunar necessária para bloquear o campo de radiação, né, ou seja, o foto de energia muito duro vindo do disco de acreção, mas as moléculas elas estão ali coexistindo também, né? Então eu fiz aqui um paralelo, que sou eu e a Miriane, né, que foi minha supervisora de doutorado, em que o AGN, então, ele vem com esses focos de energia muito intenso, então ele é o Darth Vader. Nós temos aqui, então, o toroide bloqueando, e o pH, então, é o Highlander, que ele sobrevive, né, no centro dessas galáxias. Só que, claro, a gente ainda não sabe se ele está vindo, a excitação dele, né, as bandas vibracionais, ela está vindo devido a um fóton mais suavizado depois da interação da poeira do toroide, ou se está vindo das estrelas que também está lá, né, tem estrela circunnuclear. Então, naquele momento foi a primeira vez que se derivou, né, que se mostrou a presença de moléculas orgânicas, dessas moléculas orgânicas no centro de galáxias com buraco negro. Tá? E logo depois, né, também existe um trabalho em paralelo, que é uma equipe da Espanha, né, o Modema Alonso Herrera, líder, e eles fizeram uma câmera e botaram no telescópio de 10 metros e conseguiram uma amostra muito maior com alta resolução espacial, tá? Também galáxias Seyfert. E ali eles chegaram no limite de 10 parsecs. Eles observaram moléculas orgânicas em galáxias com buraco negro a 10 parsecs. Então, ainda 10 parsecs a gente consegue observar, precisando daquela densidade colunar de 10 na 23, tá? Então, houve a confirmação desse trabalho, né, em que eu fiz em 2012, né, e depois, em 2014, veio, então, esse trabalho da equipe ali da Espanha, né, com uma quantidade maior de objetos, tá? E aí, claro, né, a gente se pergunta, bom, mas será que a gente não pode melhorar um pouco mais? Será que a gente não pode testar mais coisas e entender qual que é o resultado? E vem uma outra frente também que eu vim trabalhando nos últimos, eu diria assim, pelo menos nos últimos 4 anos, que é investir nesses algoritmos matemáticos computacionais para tratamento de Big Data, né? Ou seja, a gente sabe que a quantidade de dados está vindo de uma forma muito grande aí, né? Salva-se que o LSST vai fazer, em uma noite, ele vai fazer o que o Sloan fez em 10 anos, pensando na quantidade de dados. E a gente vai ter que ter a capacidade, né, de minerar, ou seja, encontrar, né, uma pérola dentro de uma grande quantidade de informação. E aí eu vim com uma análise de decomposição de sinal, né, usando o transformado de Fourier, mas também para testar se aqueles meus resultados de 2010 se mantinham usando técnicas diferentes, né, e também alguns dados a gente conseguiu aumentar, tá? E aí, então, a gente, essa análise, ela leva em consideração as tuas observações, ou seja, os teus dados, e eu tenho classes, né, de amostras de classificação que eu pergunto, né, através da ferramenta,
o quanto cada classe dessas coisas contribui para o fluxo total, né, do meu objeto e o quanto tem de semelhança em cada classe. Tá? Então, fazendo uma pergunta, essa pergunta genérica, ela me leva para... A minha resposta, ela vai ser através do quê? Autovalores, autovetores, né? Tudo álgebra linear, tá? Então, a gente tem... E aí se liberou uma quantidade, esses são dados públicos, né? Um projeto da NASA, né? NASA AMES Database. Eles liberaram, hoje está mais, quase 5.000 espécies de moléculas, que eles fizeram a compilação da dinâmica vibracional, né? Usando funcional de densidade, né, as DFT, e a maior molécula que eles tinham é uma molécula com 84 átomos de carbono e 48 átomos de hidrogênio. Né? Então, dentro dessa análise, eu tenho uma amostra de galáxias, e aí eu utilizei uma amostra intermediária, que são as galáxias dominadas por Starburst, que são 230 objetos, tá? Dados do Spitzer, e aí fiz, então, uma decomposição desse sinal, usando transformada de Fourier, entre autofunções, que são autovetores, tá? Dos meus dados observados, e também a mesma coisa com os dados computacionais, né? Das motos vibracionais, tá? Mas antes disso, a gente tem, dentro da AMES NASA Database, a gente tem mais de 700 objetos, e hoje, mais de 700 espectro, né, vibracional, né, de moléculas. E hoje tem mais de 4.000, né, moléculas. Se a gente pergunta a todos esses autovalores e autovetores, a gente vai chegar numa degenerescência muito grande. Então, eu acabei, né, eu e minha equipe acabamos colapsando essas moléculas em subclasses, que a gente entende. Isso acontece também, por exemplo, quando a gente vai fazer a síntese de população estelar. Então, a gente fez um grupo que a gente chamou de moléculas muito pequenas, que são moléculas menores do que 30 átomos de carbono, moléculas pequenas, moléculas médias, moléculas grandes e moléculas muito grandes. As moléculas muito grandes são moléculas com mais que 300 átomos de carbono. Tá? E aqui a gente tem nesse diagrama, tá? É um diagrama que ele vai de 0 a 100% da magnitude total. Cada ponto desse é uma galáxia e na diagonal principal a gente tem a classe, ou seja, a gente tem um objeto de comparação que é essa classe que eu estou chamando de muito pequena, de pequena, média, grande e muito grande. Tá? Então, aqui, quanto mais distante do zero, né, a gente diz que a galáxia ela vai estar com um fluxo alto, né, desta classe de moléculas. Tá? Quanto mais próximo do eixo aqui, ela está com fluxo, ou seja, a contribuição, a magnitude de contribuição, o alto valor dela para o fluxo total, né, é alto ou baixo. Baixo aqui, alto aqui, tá? Que vai de 0 a 100%. E quando a gente olha, eu vou chamar a atenção para vocês nessas duas extremidades. O que é interessante é o seguinte, se a gente olha nas galáxias dominadas por formação estelar, que são essas galáxias aqui, são galáxias Starburst, a gente percebe que tem uma quantidade, frequentemente, né, elas têm mais moléculas pequenas, tá? Olha aqui a quantidade. Porém, quando a gente olha, né, na questão em intensidade, em magnitude para a composição desse sinal total, ela tem baixa intensidade. Ou seja, eu tenho mais moléculas pequenas, mas ela contribui com pouco fluxo, tá? E moléculas grandes, né? A gente tem poucas galáxias desta amostra, tá? Que tem uma composição Starburst e AGN junto, tá? Poucas galáxias dessa amostra, ela tem moléculas grandes, porém, quando tem moléculas grandes, a contribuição para o fluxo total é mais significativa, em magnitude é maior, né? Então, neste momento aqui, nessa análise, a gente não sabia se essas galáxias aqui eram galáxias que coexistiam o Starburst e o AGN, porque isso pode acontecer, tá? Ter um núcleo, a galáxia ter formação estelar e buraco negro no centro,
né? Então, essas galáxias têm essa subclasse, e aí a gente foi, então, para uma outra análise, né? A gente só sabia que existiam essas duas grandes discrepâncias, né, em que está me dizendo que moléculas pequenas é mais frequente, mas contribui com menos intensidade para o fluxo total das galáxias. Moléculas muito grandes, ela é em pouca frequência, mas quando ela existe, ela contribui muito para o fluxo das galáxias, tá? E aí vem essa outra abordagem que, uma vez que a gente tem informação das galáxias, a gente também encontrou informação da fonte de ionização de cada galáxia dessa amostra, tá? E aí a gente fez uma análise estatística multivariada, também com o objetivo de utilizar esses algoritmos não supervisionado ou supervisionado para tentar entender o sinal total. E aí, então, a gente já vai para uma terceira técnica, né, fazendo a mesma pergunta sobre o tamanho de moléculas e estado de ionização em galáxias, tá? A gente tem aqui, então, análise de componentes principais, a gente percebe, né, que da amostra total de 200 e poucos objetos, a gente testou 10 propriedades de cada galáxia, né, e fez análise das componentes principais. Realmente o comportamento era previsto, que nas 3 primeiras componentes principais, o fluxo total, ela contribui com mais que 70% da variância, né, da minha amostra. Então, isso aqui é só um teste, mas ela tem uma outra coisa interessantíssima. Depois disso, a gente consegue também, usando aqueles algoritmos de clustering, encontrar também correlações, automaticamente, ou seja, não supervisionado, tá? Dessa mesma amostra, né, com essas propriedades. E aqui, gente, eu tenho vão me avisando a questão do tempo, se eu estiver já me passando, vocês me avisam, já estou terminando, tá? Aqui a gente tem uma circunferência trigonométrica que tem a dimensão 1, ou seja, a componente principal 1, né, e a componente principal 2, que contribui com mais de 50% aí da variância total. E olha só, esses vetores aqui, ele me dá informação, o tamanho dele, né, projetado na dimensão 1 e o tamanho dele projetado na dimensão 2. E a cor, ela me dá a correlação de Pearson, tá? Desses vetores. E olha que interessante, quanto maior, né, a distância, né, que a circunferência trigonométrica vai de -1 até 1 aqui, quanto maior, mais intenso eu contribuo com a dimensão 1, né, ao longo do eixo X. Aqui contribui bem pouco ao longo do eixo Y. Mas a gente pensando em correlação, uma coisa que foi interessante ter feito automático, né, e ter conseguido esse resultado é que moléculas médias e moléculas grandes e moléculas muito grandes, elas estão anticorrelacionadas com moléculas pequenas e muito pequenas. Então, isso foi importante porque está validando a nossa metodologia e era o que a gente espera, né? Onde tem, ou seja, a nossa interpretação aqui, onde tem moléculas muito grandes, não tem moléculas muito pequenas. A predominância, então, né, é quase que anticorrelacionado. Mas olhem só, moléculas muito grandes, elas estão mais correlacionadas com esse RAGN. RAGN é a intensidade de contribuição do AGN na galáxia, tá? E aí a gente tem o RPDR. RPDR é a intensidade da região de fotodissociação, tá? Que é uma região de estrelas. E RH2 é região de estrelas também. Então, as moléculas grandes, elas estão mais correlacionadas com os AGNs, a intensidade de AGN. Veja bem no gradiente de cor aqui, tá? E as moléculas pequenas, elas estão muito mais correlacionadas com a região de H2, tá? Ou seja, para a questão entender assim, o que é H2 e PDR indicador de atividade estelar. Só que a PDR, ela é a região mais próxima da fonte de ionização, que é a estrela, né? E a região H2 um pouco mais distante. E o H2 aqui também pode ser galáxias H2, tá? Que estava lá também na nossa amostra de controle. Nesse sentido, a gente tem ainda uma outra possibilidade dentro desses algoritmos de machine learning e algoritmos computacionais, né, estatísticos, para encontrar as correlações. Então, a gente tem aqui a matriz de correlação, e aí eu chamo a atenção para essas duas coisas, né? Em que, olha só, onde
eu tenho uma grande intensidade de AGN, eu tenho a presença aqui, ele está positivamente correlacionada com moléculas grandes e negativamente correlacionada com moléculas pequenas. É o mesmo diagrama anterior, tá, gente, praticamente, só que agora colocado de uma outra forma. Eu acredito até que é mais fácil de interpretar, né, essa matriz aqui de correlação. Nas regiões H2 e na região PDR, ela se correlaciona muito mais com a largura equivalente da linha de pH, porque, na verdade, a largura equivalente dessa linha de 6,2 microns, ela tem muita contribuição de estrelas. Tá? E olha essa outra correlação aqui. Onde eu tenho, né, moléculas pequenas, né, eu tenho anticorrelação, ou seja, correlação negativa, com moléculas grandes e médias. A molécula pequena e molécula média tem anticorrelação com as moléculas grandes e com as moléculas muito grandes. Então, a gente vem de novo, né, com os mesmos, com abordagens diferentes, técnicas diferentes, né, pelo menos 3 grandes técnicas, aí, considerando o clustering, a gente cluster não supervisionado, né, a gente está falando de 4 técnicas diferentes, e a gente tem exatamente as mesmas conclusões, em que a gente percebe, então, que galáxias, né, com AGN, com intensidade alta do AGN, né, ou seja, do buraco negro, por algum motivo, né, e a gente ainda não estamos ainda procurando, mas ainda não conseguimos entender, a gente tem a presença de moléculas muito grandes. Então, galáxias que têm AGN têm moléculas muito grandes, usando 4 técnicas. Regiões de formação estelar, moléculas pequenas. E AGN anticorrelacionado, né, com formação estelar, e moléculas muito grandes anticorrelacionado, né, com moléculas muito pequenas. Então, esse é um trabalho, né, que já vai para o 3º aluno de mestrado, tá? Porque aqui na FURG a gente tem apenas mestrado, né? Então vem desde o meu trabalho de doutorado, mas esse é um trabalho que já vem na 3ª geração aí de alunos de mestrado para a gente conseguir fazer todo esse apanhado e todo esse estudo, né? Com técnicas estatísticas matemáticas. Então, né, é um trabalho que eu venho desenvolvendo junto com toda a equipe do AstriSul, né? E eu trago aqui a equipe, né? O nosso colega falou da Capeleto, a Capeleto está aqui, ó, em um dos nossos colaboradores, esses daqui são os colaboradores locais, né? Aqui na FURG, então eu tenho professores, né? Alunos de mestrado, o Alas agora já está no doutorado na UFPEL, dando sequência também no trabalho com uma abordagem um pouco diferente, e aqui os alunos de iniciação científica, iniciação tecnológica, e dentro dessa equipe a gente trouxe, né, para profissionalizar um pouco mais, nos ajudar em planejamento estratégico, nos ajudar a planejar nosso tempo e competências profissionais, etc. e tal. Nós temos a nossa consultora, que é uma administradora, né, que também é a administradora da Innoventer, que está sendo gerada, né, já temos aí, então, a empresa acontecendo, né, os primeiros inícios com o CNPJ e tal, e que eu sou, então, a diretora científica, e, obviamente, né, gostaria também de agradecer a presença de todos, né, não sei se eu falei durante muito tempo, mas também ressaltar aqui uma ação muito positiva da Sociedade Brasileira de Física, né, que foi o Prêmio Carolina Nemes, né, que foi falado no início, em que eu fui agraciada em 2020, mas, como eu digo, isso é uma representatividade, né, de várias pessoas que estão, né, comigo e, efetivamente, trabalhos que a gente vem fazendo dentro da universidade para avançar, para dar acesso, né, para melhorar em todos os pilares das instituições de ensino superior. Eu agradeço e estou, então, disponível, né, para discussões, né, sugestões, né, sintam-se totalmente à vontade para interagir. Obrigado, Edinalda. Muito bacana o seu seminário. Então, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode, por favor, usar aquele sistema de levantar a mão ou colocar no chat que a gente lê a pergunta também. Fiquem à vontade. Vou começar a fazer uma pergunta. Teve um dado que você mostrou, que você botou um corte em 180. Qual o critério que você escolheu? Por que esse critério de 180 moléculas, de 180 átomos de carbono maiores ou menores? Uhum.
o diagrama completo, né, de todos os modelos do Draining Lee, está nesse trabalho dele de 2002, né, é que para cá, até aqui, eu já estaria com 1000 átomos de carbono. Então, ele tá vendo que a escala aqui, ela é geometricamente logarítmica? Uhum. Então, por isso que a gente acabou utilizando o ponto 2, porque um pouquinho mais para cá eu já sairia de 200 e iria para 1000. Né? Mas não existe assim nenhum critério bem, não tem nenhuma base, como que eu posso falar, critério que eu possa colocar matematicamente, né, de alguma forma, mas foi realmente porque para cá, logo iniciando um pouquinho mais, eu já subo para 400, 900, 1000 átomos de carbono. E aí, então, a gente pensou que 100 seria, né, 100, 200 seria um número bem interessante, porque esses modelos, até aqui, eles chegam a 4.000. Então, para sair de 4.000 e para 100, né, o 100 seria mais interessante, porque saindo de 100 para 4.000, ele vai muito rápido. Mas o melhor, e aí, claro, né, também tem aquela... se colocasse um pouquinho mais de modelos, a gente achou também que tem aquela questão de poluir demais o diagrama. Mas a gente poderia ter colocado cortes aqui, né, em cada um. Uhum. Aquela proteção que você falou do tórios, a sua hipótese é que aquele tórios é o que protege a existência dessas moléculas, né? Uhum. Esse tórios, acho que você comentou no começo, mas acho que eu perdi. Aquela proteção em torno, aquela região em torno do buraco negro, né? Essa região aqui, que está dinamicamente mais relaxado, né? Tu consegue coagular e ter uma temperatura menor, e aí é onde vai começar a crescer esse material, né? Então, esse toroide, ele é necessário para dar conta daquela geometria, né? Que a gente vê no óptico, mas com dados de interferometria, usando aqueles 4, né, telescópio de 8 metros do VLT, a gente, Jaffe, né, ele conseguiu fazer a imagem do toroide, da Circinus, e é coisa de 1 parsec, 2 parsec. Isso não tem nada a gente vê no infravermelho com... médio a abrupta temperatura, caída, né, de temperatura do centro para 1 parsec. Isso não tem nada a ver com o horizonte de eventos do buraco negro, ele está lá embaixo. Né? Não tem nada a ver com o horizonte de evento. Está bem longe. A gente não tem capacidade ainda, né, de resolver espacialmente o horizonte de evento desses objetos. Tá. Orlando? Uma pergunta assim, para esses objetos todos, você tem que conhecer o redshift muito bem ou não é muito importante? A gente conhece, que inclusive um desses trabalhos dos PANs, né, ou seja, já as moléculas que catalisaram o nitrogênio, a gente já olha ao longo do redshift, esse foi o trabalho de doutorado da Carla, né, Canelo, que hoje já é doutora, né, a gente olha ao longo do redshift e vê a evolução molecular. Quando a gente olha muito para o passado, quando a gente está alto redshift, a gente vê praticamente somente esses grandes bumps, tá? Aí não, porque as moléculas em si, ela tem, olha só, se você olha aqui os espectros, tem bumps bem pequenos, só que tu tem esse platô aqui. Tá? Quando você vai para alto redshift, essas bandas menores, que são 6, 7 e 8, elas começam a sumir, e a gente, o artigo submetido da Carla, a gente mostra que não é efeito de extinção, é efeito mesmo de redshift, ela começa a sumir e ficar somente um grande bump, tá? Uma gaussiana realmente mais alargada, até praticamente não vê nada. Então, quando tu olha, por exemplo, quasares, que está a um alto redshift, a gente praticamente só vê a absorção ou emissão de silicato. Os pHs, eles praticamente somem. Então, existe também uma correlação de construção, né, reações moleculares ao longo do universo. E o que é interessante é que para os PANs, sendo bem específico, a gente consegue encontrar
que o momento, nessa mesma amostra, né, que foram 236, e a gente tem uma outra amostra agora de 100 ceifas e repesos nos diagramas, a gente percebe que acontece a catalisação do nitrogênio em redshift muito próximo de 1, que é praticamente na mesma época de uma alta quantidade de ativação de buracos negros, né? Galáxias ativas, grandes atividades no universo. E acontece naquele momento também a catalisação dos PSHs. E esse bump, pensando na evolução da molécula, indo até o momento de grão, é porque a molécula, esses PSHs, por exemplo, 4.000 átomos de carbono, isso, na verdade, eles acham que podem acontecer porque as moléculas, elas são planares, então fica um plano em cima do outro, um plano em cima do outro, e daqui a pouco eles começam a construir um cluster. E aí ela chega a 4.000 e ela continua com as mesmas propriedades. Só que no momento que vai aglutinando mais e mais e mais, aquilo aglutina tanto que acaba tendo mais a fusão de carbono-carbono e vira um grafite. E aí esses grafites, então, fica entre os grãos que faz a emissão, né, do equilíbrio termodinâmico da poeira, e entre o que é a molécula já complexa, né, com todas aquelas propriedades vibracionais. E aí ele tem um vale, né, que a gente chama de very small grain. Então, ele não é nem molécula e nem aquele grande grão. Ele está no pequeno grão e acontece esse grande platô dentro exatamente nessa região aqui, em 6, né, 7 e também 17. Então, tem uma evolução da molécula, junto com a evolução do universo, que é junto com a evolução da galáxia. Ok, obrigado. Por nada. Temos alguma pergunta, gente? Comentário? Posso fazer uma outra pergunta? Uma coisa assim, o que é melhor assim, para testar, assim, tipo, tentar aprimorar mais? Tu precisa ter uma precisão maior no comprimento de onda, ou você ia, talvez, abrir mais a região do comprimento de ondas? O que vai ser mais importante? É saber mais localizar esses picos ou ter uma banda mais larga? Assim? O que seria melhor para a tua pesquisa? Um tipo do telescópio que é necessário? O que a gente tem disponível, né? É claro que a gente sabe que o poder computacional para você fazer, né, mesmo que seja uma aproximação quântica dos modos vibracionais, o poder computacional tem que ser alto, senão tu não consegue resolver todas as frequências, né? Então, hoje já tem disponível, né, nesse trabalho que é, inclusive, bancado pelas indústrias de petróleo ali dos Estados Unidos, né, para o AMES NASA Database, eles hoje conseguem chegar eles têm mais de 4.000, a última versão da biblioteca, mais de 4.000 moléculas. Só que eles melhoraram as moléculas muito pequenas. E em que, para nós, então, o nosso interesse é se a gente tivesse poder computacional para resolver moléculas muito maiores do que essas daqui, de 384 átomos de carbono. Eu acho que se eu tivesse, né, a possibilidade, né, de equipamentos, etc., era isso que seria interessante, para a gente aumentar essa quantidade, né, esse tamanho da molécula e saber quais são os modos vibracionais delas, nos estados ionizados e nos estados neutros. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, sim, tá, entendi. Uhum. Né? Então, saber das moléculas pequenas, eu não acho que seria tão interessante, sendo que dessa biblioteca de 7.000 para essa outra de 4.000 objetos, esses outros 4.000 foram tudo, ou seja, 4.000 menos 700, 3.000 foram de moléculas muito pequenas, que não pelo menos não ajudou muito essa pesquisa, né? Claro que pode ajudar em outras coisas, mas não nessa, que a gente está lá no limite, a gente está na fronteira, né? A gente está precisando de uma molécula maior, a gente está precisando de poder computacional, de uma galáxia com buraco negro, que também tem toda uma complexidade de fonte de ionização
fazer a transferência radiativa. Inclusive, a gente também trabalha, esse é um trabalho ali da aluna, né, a Adriana, da aluna da Ângela Crabe, na Univap. Né? A gente fez também um código de fotoionização do cloud e chega nos mesmos resultados. Então, acho que expandir os DFTs, né, das moléculas grandes. Mais alguma pergunta, gente? Um comentário? Ok. Então, agradecer de novo a presença da Dinalva, muito obrigado, Dinalva, pelo colóquio, agradecer a presença de todos. E é isso, a gente fica por aqui hoje, e daqui 15 dias, no dia 9 de setembro, a gente volta com mais um colóquio. Então, boa tarde, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, eu que agradeço, gente. Tchau. Até mais. Muito obrigado, Dinalva. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Qualquer coisa pode me mandar mensagem também, tá? Ok.